Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e mais uma vez recebê-los com muita alegria para a exposição da Palavra de Deus. Também saudamos aqueles que nos acompanham pela internet. A nossa oração é que Deus, nessa parte do culto em que vamos ouvir a Sua Palavra, ilumine o nosso coração para compreendê-la e para aplicá-la à nossa vida. Queria convidá-los a abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Estamos dando continuação à nossa série de mensagens nessa conhecida carta do apóstolo Paulo, tão querida, tão amada, conhecida pelos cristãos, que é a carta aos Efésios. Nós iremos ler do verso 15 até o verso 20. Aqui nós temos a oração que Paulo faz em favor dos seus leitores, depois que ele expôs o grande plano da salvação de Deus nos versículos de 3 a 14. Em seguida ele ora para que os cristãos possam compreender aquilo que ele havia acabado de dizer. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em seguida, o apóstolo Paulo expõe o que é esse poder, mostrando como Deus exerceu esse poder em Jesus, e vai do verso 20 até o verso 23, que será o tema da próxima mensagem. Oremos. Senhor Deus, oramos como Paulo, dá-nos entendimento espiritual para percebermos com os olhos do coração a riqueza da herança, a glória daquilo que o Senhor fez por nós. Nós pedimos iluminação, discernimento, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã e desperte em nós a sensação de admiração, de glória diante da majestade do Teu plano. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas mensagens anteriores, nas mensagens anteriores nós vimos como o apóstolo Paulo havia desenvolvido diante dos seus leitores a história da salvação, o glorioso plano de Deus para a redenção de um povo de entre a humanidade. Nós vimos como o Pai planejou desde a eternidade, escolhendo e predestinando de entre a humanidade perdida aqueles que Ele quis, está aí do verso 3 até o verso 5. Depois nós vimos como Deus Filho executou esse plano, se tornando um de nós, morrendo na cruz e com o seu sangue redimindo esse povo eleito e escolhido de Deus, perdoando os seus pecados, está aí do verso 7 até o verso 12. E depois nós vimos o papel de Deus Espírito Santo, que é chamar esses eleitos, por quem Cristo morreu, mediante a pregação do Evangelho, e ser selo e penhor, garantindo que Deus haverá de cumprir todas as promessas feitas e que Deus vai terminar a obra que Ele começou. Deus Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos na gloriosa obra da redenção. Paulo termina falando do papel do Espírito Santo, aí nos versos 13 e 14, mas isso não significa que nós já recebemos tudo que podemos receber do Espírito Santo, porque em seguida Paulo vai orar para que esse Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos todas estas coisas. As implicações desse plano para os que foram eleitos, chamados pela pregação do Evangelho, são grandiosas. E eu creio que aqui está uma das grandes necessidades nossas, compreender com os olhos, ver com os olhos do coração e entender espiritualmente as implicações do Evangelho que nós aprendemos desde criança, na maioria de vocês aqui, ou que vocês recentemente têm aprendido. Quais são as implicações disso? O que é que significa toda essa história da redenção, o Evangelho?
Nem todos os salvos, nem todos aqueles que já creram em Jesus e já foram perdoados, eles percebem com profundidade o que isso representa. A glória, a graça, a grandeza e a majestade desse plano e do privilégio de fazermos parte dele. É por isso que, depois de expor esse plano, Paulo ora para que Deus dê entendimento aos cristãos, aos seus leitores na cidade de Éfeso e outras igrejas onde essa carta seria lida. Lembrando que essa era uma carta circular. Então, meu objetivo nesta manhã é ver, primeiro, o fato de que Paulo agradecia a Deus e orava pelas igrejas, a igreja de Éfeso e de outras igrejas, e segundo, as 4 coisas que ele pede aqui diante de Deus: que Deus lhes conceda iluminação para conhecer as coisas de Deus, que Deus lhes mostre a esperança do chamado, que Deus mostre a grandeza da glória da herança de Deus e que Deus também revele a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Esse é o nosso objetivo nesta manhã, mercê de Deus. Vamos então ao trabalho. Em primeiro lugar, versos 15 e 16, Paulo sempre agradecia e orava pelos efésios e os demais cristãos. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Paulo tinha sido fundador da igreja de Éfeso, a quem essa carta foi primeiramente dirigida, mas já algum tempo havia se passado. Os efésios haviam sofrido muitas perseguições, a invasão de falsos ensinos, havia um desânimo no meio da comunidade pelo fato de Paulo estar preso, e de fato Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, quando Paulo recebe então, lá na prisão em Roma, notícias encorajadoras a respeito da igreja de Éfeso e das igrejas circunvizinhas, como Laodiceia, por exemplo, e Colossos. Paulo ouviu que eles perseveravam e continuavam no Evangelho, exibindo as 2 marcas de um verdadeiro cristão, como ele diz aqui no verso 15. Eu ouvi a fé que há entre vós no Senhor Jesus, primeira marca, e o amor para com todos os santos, segunda marca. Então, a fé no Senhor Jesus identificava ou mostrava que os efésios e os crentes da região, eles continuavam naquilo que Paulo havia ensinado e que os outros pastores haviam ensinado também, que era o centro do Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e Deus graciosamente oferece perdão mediante a fé nele, a confiança nele. Os efésios tinham mostrado essa fé e eles continuavam a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ouviu isso, ele teve notícias de que eles permaneciam firmes na fé. E não somente isso, essa fé não era apenas intelectual, ela se desenvolvia naquilo que Paulo chama aqui no final do verso 13, em amor para com todos os santos. Todos os santos aqui não são todos os santos do imaginário católico popular, mas santo aqui significa crente, os demais irmãos em Cristo Jesus. O amor que eles tinham entre si, essas 2 coisas, fé em Cristo e amor pelos irmãos, revelavam a Paulo que os efésios eram de fato eleitos, faziam parte daquele povo escolhido por Deus, por quem Cristo morreu e que o Espírito Santo selou. Então, por isso, quando ele ouviu as boas notícias, diante disso, note aí o portanto, ou por isso, no início do verso 15, quando ele ouviu essas notícias e à luz daquilo que ele já tinha descrito nos versos anteriores, Paulo, ele diz, também eu, isso porque certamente aqueles que deram as notícias a Paulo do bom andamento da igreja de Éfeso e as demais igrejas oravam por essas igrejas, por isso ele diz, também eu, juntamente com esses outros irmãos, não cesso de orar por vocês. Não cesso de orar por vocês. Paulo não cessava de dar graças, em primeiro lugar, de dar graças por ele, de agradecer a Deus, como ele diz aí, início do verso 16, não cesso de dar graças por vós. Quando Paulo diz que ele não cessava de dar graças pelos efésios e os demais irmãos, não quer dizer que Paulo não fazia outra coisa na prisão a não ser orar. Claro que Paulo não passava o dia todo orando, dando graças pelos irmãos.
Significa apenas que todo dia, sem cessar, ou seja, ele não falhava um dia, ele se lembrava diante de Deus dos irmãos de Éfeso e das demais igrejas. Então, diariamente, Paulo agradecia a Deus pela obra do Espírito Santo lá na cidade de Éfeso e nas outras igrejas também. Ele diz aqui, ainda no verso 16, que ele fazia menção dos efésios nas suas orações. Mesmo preso, Paulo orava. Aliás, ele tinha bastante tempo para orar. E nas suas orações ele mencionava a Deus os crentes de Éfeso, de Laodiceia e de Colossos. Citava essas pessoas diante de Deus. E não somente agradecendo, mas também intercedendo diante de Deus pela vida delas. Note aqui que Paulo se refere a Deus como sendo o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que Jesus era Deus, mas ele era também homem. E como homem, Deus era o Deus dele. Por isso que Paulo diz aqui, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua condição humana, Deus Pai era o Deus de Jesus Cristo, que é o mesmo Deus nosso. E ele se refere a Deus não somente como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também como Pai da glória, que é um hebraísmo, é uma maneira hebraica de falar, que significa simplesmente Pai glorioso, Pai cheio de glória, o Pai supremo de todos. Paulo se refere a Deus assim, para mostrar que, por um lado, ele, sendo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é também o nosso Pai, uma vez que nós somos irmãos de Cristo mediante a fé, e ele é o Pai glorioso, que não somente quer receber toda a glória, mas compartilhar essa glória conosco. É a esse Deus que Paulo mencionava os Efésios todo dia, sem cessar, dando graças a Deus por eles. Aqui nós aprendemos algumas lições práticas que eu já quero adiantar para nós. Primeiro, nós podemos orar, agradecer, interceder em qualquer lugar. Paulo estava preso. Às vezes os cristãos dizem assim, olha, eu não oro muito porque não tenho lugar, não tenho situação, não tenho um ambiente bom, não tenho um lugar onde eu possa ficar sozinho. Lembra que em Roma, Paulo estava acorrentado a um soldado da guarda pretoriana. Paulo nunca estava sozinho para orar. Quando ele ia orar, tinha um soldado romano ao lado dele, acorrentado, para ele não fugir. Não o soldado, Paulo, não é para Paulo não fugir. Então, nunca estava sozinho. E você está dizendo que você nunca tem lugar para orar, irmão? Não tem situação, não tem condições, e usa isso como desculpa. Está aqui o apóstolo Paulo numa situação improvável, numa masmorra lá nos subterrâneos de Roma, agarrado a um soldado, não cessava de orar e de buscar a Deus, não se deixou abater, não se deixou desanimar. Então, não é desculpa você dizer que não tem um ambiente, um quartinho, uma sala, um lugar onde você possa ficar silencioso, contemplando a natureza, ouvindo os pássaros, ser elevado diante de Deus. Você pode orar em qualquer lugar, no carro, em casa, no trabalho, onde você estiver, você pode orar. Não tem essa desculpa, não. Outra coisa, está claro aqui que na vida do apóstolo Paulo, a oração era alguma coisa diária, alguma coisa constante. Não era algo que ele fazia assim quando lembrava de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mas todo dia Paulo estava trazendo diante de Deus os seus filhos na fé e aquelas outras pessoas que ele sabia que tinham as marcas do verdadeiro cristão. E nessas orações, terceira coisa, a gente tem que agradecer o que Deus tem feito pelos outros. Paulo aqui diz que ele tomava o seu tempo de oração para mencionar os outros. Quando a gente ora, a gente menciona a gente. Como é que são as suas orações? Ah, Deus, eu estou doente, estou cansado. Deus, por favor, me ajuda. Estou tendo problema com meu marido, problema com minha esposa. Estou com problema no trabalho. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Que você lembrou de alguém? A gente só se lembra dos nossos problemas na oração. Mas nós temos que lembrar dos outros. A oração é o meio que Deus determinou, pelo qual Ele vai abençoar não somente você, mas as outras pessoas também. As outras pessoas também. E, por último, agradecer o que Deus tem feito na vida deles. Às vezes a gente fica com ciúmes quando vê os outros sendo abençoados, né? A gente vê um irmão prosperar financeiramente, comprar um carro do ano ou um apartamento novinho. A gente olha assim, né? Faz beiço, né? Deus, por que ele não eu? Né?
Quando você devia dizer assim, Deus, obrigado, Senhor, tenha abençoado esses irmãos. Como eles estão crescendo, compraram um apartamento novo, Deus. Eu estou vivendo de aluguel aqui, difícil, mas o Senhor deu essa... Que bom, Deus, como o Senhor é bom e misericordioso. Em vez de fazer beicinho, dizer, o Senhor só dá para os outros, para mim o Senhor não dá nada. Paulo se lembrava e agradecia o que Deus tinha feito na vida dos outros. Mas ele também intercedia, não é? Lembrava, agradecia e intercedia. E o que é que Paulo pedia nas suas orações por ele? Está aí, do verso 17 a 19, é o que vai nos ocupar no final da nossa mensagem. São 4 coisas que eu destaquei aqui. E eu tentei fazer isso de uma forma que ficasse mais fácil entender o que Paulo está dizendo. Primeiro, Paulo pede que Deus conceda a eles, está aí no verso 17, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. No verso 16 ele diz, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, o para que indica o pedido que Paulo fazia, ou Paulo mencionava o nome deles diante de Deus, querendo que Deus concedesse a eles o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles. Paulo poderia ter pedido por muitas coisas, livramento das perseguições, prosperidade financeira, contudo, ele pede que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação aos crentes de Éfeso. O que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Por que isso é tão importante que está naquilo que Paulo diariamente trazia diante de Deus em favor desses crentes? Primeiro, temos que lembrar, ou perceber, ou ficar atentos, que o Espírito que Paulo se refere aqui, provavelmente não é o Espírito Santo, não é a pessoa do Espírito Santo. Você vai ver que todas as versões, com exceção da Nova Tradução na linguagem de hoje, traduziu com E minúsculo, porque não está se referindo ao Espírito Santo, à exceção da Bíblia na linguagem de hoje, que acha que Paulo aqui está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Eu creio que não é uma referência ao Espírito Santo, porque os crentes já receberam o Espírito Santo, conforme Paulo disse nos versos 13 e 14. Vocês creram e foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então não faz sentido, poucos versos na frente, Paulo dizia assim, eu estou orando para que Deus dê o Espírito Santo a vocês, quando ele já tinha acabado de afirmar que todo crente já tem o Espírito Santo. Então, espírito aqui, com E minúsculo, significa simplesmente uma disposição mental espiritual. Uma disposição mental espiritual que é gerada pelo Espírito Santo que já habita em nós. É aquela atitude mental, aquela postura mental, emocional, espiritual, que é o ideal da vida cristã. É isso que Paulo está orando, é por isso que ele menciona os efésios e demais cristãos, ele espera que Deus lhes conceda isso. E é essa disposição mental que vai produzir, primeiro, sabedoria, que Deus os conceda espírito de sabedoria, ou seja, uma atitude espiritual em que vocês possam agir sabiamente. O sábio, de acordo com a Bíblia, não é o entendido e o inteligente, não é o culto, mas é aquela pessoa que, diante das situações da vida, toma escolhas e decisões à luz da palavra de Deus, levando Deus em consideração. O Antigo Testamento diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode não ser uma pessoa culta, ilustrada, uma pessoa de conhecimento, de grande saber, mas, biblicamente falando, você pode ser mais sábio do que os seus professores da universidade, que não temem a Deus ou não querem saber de Deus, estão com a vida desgraçada, perdida, mas se Deus lhe der esse espírito de sabedoria, você vai viver nesse mundo de maneira sábia, prudente e fazer as escolhas corretas, sempre à luz dessas verdades que Paulo acabou de falar aqui. Espírito de sabedoria, espírito de revelação. Aqui nós precisamos gastar um tempinho a mais, por conta de que esse termo revelação é muito carregado. Aqui a palavra revelação não significa informações novas a respeito de Deus, ou a respeito de alguma situação outra qualquer. Infelizmente, o termo tem sido usado assim nos nossos dias. Quando as pessoas falam em revelação, geralmente querem dizer com isso uma informação nova que Deus está dando
de maneira sobrenatural e que de outra forma você não saberia. Uma revelação. Deus revelou alguma coisa. É nesse sentido que as pessoas usam o termo hoje em algumas igrejas evangélicas. Mas aqui a palavra revelação, ela tem um significado, na verdade, de um aprofundamento nessas verdades. O Paulo vai usar mais adiante como sinônimo o termo iluminação. Não é que Deus está revelando uma verdade nova, Ele está revelando o significado de verdades antigas. Ele está revelando a você as implicações daquilo que Ele já fez em Cristo Jesus e que já está escrito aqui na Bíblia. Porque às vezes você lê e não tem esse espírito de sabedoria e de revelação. Você lê e não entende, você vê e não enxerga, você ouve mas não escuta. Então, o que Paulo está pedindo é que o Espírito de Deus ilumine aqueles irmãos para que eles não somente vivam de maneira sábia, mas eles percebam como numa revelação, como se tivesse sido revelado a profundidade e as consequências de todo o plano de Deus. Esse aprofundamento na verdade, mediante percepções espirituais, novos entendimentos, descobertas na Bíblia e a respeito de você em relação a Deus. Aqui talvez seja bom fazer uma distinção muito importante na obra do Espírito Santo. É uma distinção mais teológica, sistemática, mas pode nos ajudar, uma vez que esses termos eles são usados de uma maneira não muito correta e causam uma confusão muito grande. Geralmente dizemos que a obra do Espírito Santo na redenção, ela tem 3 etapas. Primeiro, a revelação. Revelação foi o que o Espírito Santo deu a Isaías. Quando Isaías pôde ver o futuro, pôde ver Cristo pendurado na cruz, pôde ver o novo céu e a nova terra. Revelação é aquilo que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo e aos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que viram o fim do mundo, o Apocalipse, a ponto de João escrever um livro com esse nome. Então, é a descoberta, Deus trazendo o conhecimento do seu plano secreto a pessoas que ele tinha separado. Então, essa é a primeira fase, revelação. Depois, inspiração. É quando o Espírito Santo inspirou pessoas para registrar essa revelação. Então, não bastava Deus apenas revelar a Isaías o que é que o Messias ia fazer morrendo na cruz. Era necessário que Isaías, ao escrever aquilo que ele viu, fizesse isso de tal forma que ele não errasse. Então é isso que nós chamamos de inspiração. Os autores bíblicos foram inspirados. Então já teve revelação, já passou. Já teve inspiração, também já passou, não tem ninguém inspirado, infalível, inerrante hoje, só os apóstolos de Cristo e os profetas do Antigo Testamento, e agora a fase é de iluminação. O Espírito Santo ilumina o entendimento, é isso que nós chamamos de revelação atual, ele ilumina o entendimento para que você entenda essas verdades que foram reveladas e divinamente inspiradas e registradas. É importante fazer essa distinção quando a gente usa a palavra revelação. Através dessa revelação é que eles chegariam ao que Paulo chama do pleno conhecimento de Deus. Está vendo aí? Final do verso 17, que ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles. O conhecimento de Deus, eles já tinham, mas Paulo quer que eles tenham o pleno conhecimento. Ninguém pode ser crente se não tiver um conhecimento básico de quem é Deus, de quem a pessoa é, quem é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Mas Paulo aqui não está falando disso, ele está falando do pleno conhecimento, conhecimento mais profundo, conhecimento completo dessas verdades e o que é que elas representam para nós. Não é que seja possível aqui nesse mundo chegarmos ao pleno conhecimento de Deus, mas é esse o nosso alvo, conhecer o que é possível conhecer a respeito de Deus, da sua glória, do seu plano, da pessoa do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo, da igreja. O que for possível conhecer, esse deve ser o nosso alvo. E é isso que Paulo está pedindo aqui. Eu peço que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento deles. Pleno conhecimento. Paulo aqui não está satisfeito com um conhecimento rasinho, superficial, não. Ele está querendo pleno conhecimento, que os cristãos sejam pleno conhecedores de Deus, o máximo ou o possível que se possa conhecer de Deus aqui
nesse mundo. Na prática, como é que isso funcionaria? E aí entra o verso seguinte, não é? Onde ele explica isso, o verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Como é que eu posso ter esse pleno conhecimento de Deus? O que é essa revelação? Paulo usa aqui uma outra frase, uma figura bonita. Ele diz assim: Deus, eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Você não sabia não, né? Mas o coração tem olho. Na verdade, a gente olha a vida com os olhos do coração. Não é só a mente. A mente tem a ver só com conhecimento intelectual, mas a gente olha para a realidade não somente com a mente, mas com as emoções, com a vontade, com a consciência, com a responsabilidade, com a escolha, com a decisão. É tudo isso que na Bíblia é chamado de coração. O coração é a sede do propósito, é a sede das decisões, é onde reside todo esse processo que envolve mente, a coração, intelecto, a vontade, consciência, conhecimento, tudo. A Bíblia sempre se refere ao centro do homem como sendo coração, Então, e esse coração, portanto, é com o coração que a gente vê as coisas, que a gente compreende as coisas, que a gente crê de verdade nas coisas. E o coração, portanto, tem olhos. E por causa do pecado, os olhos estão cegos, estrábicos, eles estão com catarata, eles não veem direito. E mesmo depois da conversão, os olhos do coração continuam manchados pelo pecado. Eu não sei quem de vocês vai ser simpático comigo, mas com essa experiência da asa da mosca no olho, eu tenho uma asa de mosca aqui no olho, onde eu olho ela fica seguindo, sempre tem, que me atrapalha às vezes a visão, né? Não digam isso para o Detran não, por favor. Então, os nossos olhos do coração, eles não enxergam plenamente, apesar da conversão. O que Paulo está pedindo aqui é que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que você perceba claramente aquilo que se pode conhecer de Deus, aquilo que é possível conhecer de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração. Então, esse foi o primeiro pedido de Paulo. Nós estamos vendo a oração de Paulo pelos Efésios. O que é que Paulo está pedindo? Ele está pedindo que Deus dê aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles, iluminando os olhos do coração. E aí vem o segundo pedido. O que é que ele quer com isso? Iluminar o quê? Conhecer o quê? Está aí no verso 18, é a segunda coisa pela qual o apóstolo Paulo ora. Antes disso eu preciso dizer uma coisa. Tirar algumas lições aqui que eu creio que são importantes. Vejam, essa lição aqui, eu creio que nós devemos levar em conta. Eles já tinham o Espírito Santo como selo e penhor, mas isso não era tudo que eles podiam ter. O selo e o penhor, que é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo, é apenas o início do nosso relacionamento com Deus. É apenas o início do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que crescer e progredir mais e mais. Você sempre pode aprender mais a respeito de Deus, com os olhos do seu coração. Sem a iluminação do Espírito Santo, os olhos de nosso coração são cegos, incapazes de enxergar e discernir essas verdades espirituais. Por isso, a importância do que Paulo está pedindo aqui para os cristãos. Agora vamos para o segundo pedido. O que é que Paulo queria especificamente que os crentes soubessem? Essa iluminação ia trazer conhecimento de quê? Ele diz aí no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. São três coisas aqui. Então, a primeira delas, que é a segunda no geral, Paulo ora para que os crentes saibam qual a esperança do seu chamamento. Nós somos escolhidos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho e chamados de maneira irresistível pelo Espírito Santo mediante o Evangelho. Deus nos chamou para nós sermos seus filhos. Eu estou só recapitulando o que nós já vimos no início, quando Paulo fala aquelas bênçãos espirituais. Deus nos chamou, nos elegeu, nos chamou para sermos seus filhos, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e para sermos dele. Esse é o chamado de Deus. Deus nos chamou de maneira eficaz. Na Bíblia,
Deus não convida o seu povo, Deus chama, porque o convite você pode escolher ou não. Isso aí, o convite é feito ao mundo todo, mas para o seu povo não é convite, é chamado. Deus chama, e o chamado dele é eficaz. Se Deus chama, você vem. E Deus nos chamou para quê? Para nós herdarmos a vida eterna, termos perdão de pecado, sermos o povo dele, sermos parte da sua igreja, vivermos no novo céu e na nova terra, sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o nosso chamado. E qual é a esperança do nosso chamado? Porque é isso que Paulo está pedindo aqui, não é isso? Para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? É que Deus vai cumprir isso. Essa é a minha esperança. Que o Deus que chama, Ele é poderoso para realizar isso. Eu era um pobre pecador, não conhecia Deus, vivia no mundo, vivia em pecado, não queria saber de Deus. Um dia Deus veio e me chamou pelo Evangelho e Ele me fez promessas. Qual é a minha esperança? É que Deus vai cumprir tudo isso. Porque eu me arrependi dos meus pecados, larguei a minha vida, mudei de vida, entreguei-me totalmente ao Senhor Jesus Cristo e eu creio que Deus haverá de cumprir a sua palavra. Minha esperança é a fidelidade do chamamento de Deus. Deus chama e Ele não vai mudar de ideia. E é nisso que o crente baseia a certeza da sua salvação. Como é que eu sei que eu vou para o céu? É porque o Deus que me chamou é fiel. Essa é a minha esperança. Ele me chamou, Ele me prometeu, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Eu creio nisso, essa é a minha esperança aqui nesse mundo. E, portanto, saber isso anima, encoraja e fortalece, não é verdade? Você saber que o Deus que lhe chamou, Ele é fiel. Essa esperança, ela anima o nosso coração no meio das tribulações. Terceira coisa, o terceiro pedido de Paulo, é que os crentes saibam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Está aí no verso 18. Aqui a gente tem que entender o que é que está falando aqui. Não está falando da nossa herança, está falando da herança de Deus. Vamos ler de novo? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Sua aqui é de Deus. E quem é a herança de Deus? Você e eu. A igreja. Veja o que é que ele já tinha dito nos versículos anteriores, conforme nós já vimos. Deus, em amor, nos predestinou para Ele. Verso 15, verso 5. Deus nos predestinou para sermos filhos adotados. Verso 5. Em Cristo nós fomos feitos herança de Deus. Verso 8. Fomos predestinados para sermos para o louvor da sua glória. Verso 12. Então, nós somos a herança de Deus. O que é que Deus vai levar no final disso tudo? Essa é a pergunta. O que é que Deus vai ganhar no final disso tudo? Resposta: a gente, a igreja, esse povo que Ele elegeu de entre a humanidade, por quem Cristo morreu e que o Espírito Santo chamou. O que Paulo quer aqui, o que Paulo deseja aqui, é que os crentes percebam que essa herança de Deus, que é a igreja, ela é gloriosa, e que essa glória é rica, ou seja, você não vai chegar ao fundo dela, você vai pesquisar, você vai examinar, e sempre você vai ver mais glória e glória. É isso que ele quer dizer. Eu oro para que vocês entendam qual a riqueza e a glória da herança de Deus que é vocês. A igreja é a herança de Deus, ela é gloriosa e essa glória é rica. E Paulo quer que nós compreendamos isso. Quando a gente compreende isso, quando a gente vê quão rica e maravilhosa é essa herança, isso tem alguns efeitos. A gente tem vontade de congregar, a gente tem prazer de participar da comunhão dos santos. Em vez de sermos críticos, inimigos de estar na igreja, em vez de irmos para o caminho dos desigrejados, nós queremos nos congregar com irmãos, apesar de todos os defeitos. A igreja é gloriosa e essa glória é rica. Aqui nesse mundo e na eternidade. Que privilégio nosso fazer parte do povo de Deus, de termos sido chamados do mundo para sermos filhos adotados, de não estarmos debaixo do juízo e do julgamento que se aproxima. Terceira coisa que Paulo pede, quarta, na verdade, com isso aqui nós terminamos. Ele quer que os crentes saibam com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Final do verso 19. Deus agiu com poder para concretizar esse plano.
E esse poder era necessário diante da situação de perdição e miséria do homem. Mais adiante nós vamos ver no capítulo 2 a primeira descrição que Paulo dá da nossa situação. Mas já veja, olha, capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos, vocês andavam segundo o curso desse mundo, vocês estavam debaixo do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, vocês andavam segundo as inclinações da carne, vocês faziam a vontade da carne e dos pensamentos, vocês eram filhos da ira. Como é que Deus pega pessoas assim e faz o seu tesouro precioso, a sua igreja gloriosa? É preciso poder. É preciso poder para fazer isso. Paulo ora para que você entenda a natureza desse poder que opera em você, que aquilo que Deus fez em você, tirando você das trevas e trazendo para a luz, só era possível por um Deus que é Pai glorioso, Criador, Senhor de todas as coisas. Paulo quer que a gente entenda qual é o poder de Deus na obra da redenção. Ele vai explicar dizendo que é o mesmo poder que operou em Jesus Cristo. Isso nós veremos no próximo domingo. Mas aqui nós ficamos com isso, que esse poder de Deus é de suprema grandeza, como Paulo diz aqui. Vocês têm que entender qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, para conosco cremos. Qual a suprema grandeza desse poder? Você já pensou nisso? O poder de Deus, a suprema grandeza desse poder que atua naqueles que creem. Você já pensou que a sua conversão, o fato de você ter fé, de você continuar crente, isso exige um supremo poder, exatamente porque Deus tem esse supremo poder, nada vai impedir que ele chegue ao final do seu plano. E é nisso que a gente baseia a certeza da salvação, perseverança dos santos. É por isso que eu não creio em perda de salvação, gente. Porque quem garante essa salvação é o supremo poder de Deus. É o Deus cujo chamado é irresistível e final. Por isso que eu tenho esperança, eu tenho confiança, por isso que eu tenho certeza. Eu quero terminar aqui, queridos, com algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, para você que não tem vida de oração. Veja, Paulo estava na prisão quando ele fez essa oração aqui. Você poderia estar orando por isso, por você e por outros, para que vocês fossem crentes mais sábios, para que vocês entendessem mais as profundezas do Evangelho. Não adianta o pregador estar aqui, o professor de escola dominical, a gente fazer eventos e as pessoas trazem e descortinam diante de nós as grandezas dos mistérios da Bíblia, se o Espírito Santo não iluminar os olhos do seu coração. Isso é feito mediante oração diária. Deus, eu quero saber mais, eu quero entender mais. Muitos de vocês lutam com certas doutrinas da Bíblia, talvez porque nunca pediram para Deus iluminar o coração de vocês, para entender melhor o que é que Deus quer dizer com isso, para perceber o que a Bíblia diz. Uma palavra também para você que está passando por um momento de sofrimento, de doença, de dor. Tire o foco disso, tire os olhos da sua dor e olhe para isso, olhe para a esperança do seu chamamento, para a glória do povo de Deus, para a suprema eficácia do seu poder. Isso vai encher o seu coração de consolo e de conforto no meio do sofrimento, da doença, da perda, da angústia, da aflição, da perseguição, da hostilidade, de tudo mais que se levanta para tirar a sua paz. No meio de tudo isso você vai poder se regozijar e louvar a Deus. Talvez alguns de vocês aqui que estão sendo derrotados pelo pecado, vivendo uma vida subcristã, escravizados a hábitos pecaminosos, recorrendo constantemente nos mesmos pecados, derrotados vez após vez. Por isso que Paulo ora, para que você entenda a suprema grandeza do poder de Deus em você, que não há nada que Deus não possa vencer em você mediante o Espírito Santo. Ao ver essas coisas, ao contemplar essas coisas, a perspectiva do crente muda. Ele diz, eu não posso ser mais como antes, eu não posso continuar nessas coisas. Quando eu percebo a grandeza do chamado de Deus, a glória da sua igreja, a majestade dos seus caminhos, eu não posso continuar nisso. E por fim, para você que está buscando revelação da parte de Deus. Ótimo. Você quer revelação da parte de Deus? Então peça para que Deus revele a você a profundidade das verdades que já estão na Escritura. Não confunda isso aqui, iluminação, com pedir que Deus revele segredos na vida dos outros. Porque em muitos lugares, vamos ter uma palavra de revelação, se levantar alguém e diz aqui, Deus está me dizendo que tem alguém com enxaqueca aqui, ou tem gente aqui que está passando por dificuldade. Não é disso aqui que o apóstolo Paulo está pedindo, não é isso que ele está falando.
Está claro que revelação aqui é abertura e iluminação dos olhos do nosso coração para se entender o Evangelho na sua profundidade. A você que já é crente há tantos anos, nasceu na igreja, talvez estagnou no tempo. Qual foi a última vez que você percebeu algo novo, que você conheceu, aprendeu mais a respeito de Deus? Lista aí, o que é que você aprendeu nesse último ano? Que você pode dizer que eu cresci, eu realmente conheço mais de Deus. Por isso que Paulo ora, porque ele sabe que essa é a necessidade da igreja. A igreja precisa ter os olhos do coração iluminados para crescer no conhecimento de Deus. E que ele nos conceda esse espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Fiquemos em pé, queridos. Oramos como Paulo, Senhor, concede-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós queremos saber qual a esperança do Teu chamamento. Queremos, Senhor, nos regozijar nas riquezas da glória da Tua herança entre nós. Nós queremos conhecer a suprema grandeza do Teu poder. Eu oro pelos Teus filhos e filhas que aqui se encontram e que já de muitos anos estagnaram, pararam. Que o Senhor dê a eles um desejo, um apetite pelas coisas espirituais, uma disposição de Te buscar em oração, de querer ser mais e mais conhecedores de Ti e viverem de acordo com isso. Ouve a nossa oração, Senhor, pois fazemos em nome de Jesus.